Vamos falar agora sobre a situação de denúncias que surgiram do final de semana para cá, falando sobre casos que teriam acontecido com policiais femininas da Polícia Militar, entendeu? Tem denúncia de assédio moral, tem denúncia de assédio sexual. Ontem nós comentamos de um caso que foi divulgado nas redes sociais, espalhou na rede social. Essa é a grande verdade. E a gente comentou aqui, depois eu vou falar que tem novidade daquele caso. Só que depois que a gente comentou aqui na televisão, a gente tomou conhecimento de outros casos registrados também em Maringá e na região. Um dos casos, o J. Júnior vai contar pra gente, vai. Com a repercussão da notícia, o comando do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá se pronunciou em nota sobre as denúncias de assédio moral e sexual contra policiais militares femininas da corporação que teriam sido praticados por oficiais da PM de Maringá. A nota informa que, na terça-feira, a Polícia Militar tomou conhecimento sobre as denúncias. Disse também que ainda não havia registro formal, mas que o caso será investigado pela Corregedoria Geral da Corporação com o apoio da Diretoria de Inteligência da PM. E finalizou reforçando que não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição e que os processos serão conduzidos com total seriedade. Após a divulgação do caso, o jornalismo da RIC Record teve acesso a denúncias de outras 2 policiais militares femininas que dizem ter sido vítimas dos mesmos crimes, mas cometidos por outros integrantes da corporação. Obtivemos ainda áudios de uma dessas vítimas, que aqui nessa reportagem não será identificado. O relato dela é forte. Mesmo eu deixando claro que eu tinha namorado, ele vinha com brincadeiras, falando se eu não queria sair com ele, se eu não queria uma massagem, se eu não aceitava um banho depois do treino. Eu parei de treinar, a todo momento eu desviava dele, eu parei de comer porque eu deixava de ir na cozinha para não passar perto dele, eu não tomava água, eu não ia no banheiro, eu ficava trancada na minha sala o tempo todo. A denúncia dessa policial é contra um oficial da ESFAEP, a Escola de Formação de Soldados da APM de Maringá. Eu comecei a ficar tão incomodado que eu comecei a chorar, eu parei de comer, eu não dormia direito. Daí o pessoal que trabalha comigo pegava e me orientava a denunciar. Só que eu sou soldado, eu sou mulher, a gente nunca tem voz dentro da polícia. O machismo, infelizmente, ainda é muito forte. Ninguém dá atenção para uma situação dessa. A queixa registrada por ela na corregedoria é composta por provas das quais algumas delas a RIC Record também teve acesso. Nesse print, com algumas mensagens em um aplicativo de conversa, por exemplo, a policial, ao registrar e enviar o comprovante da tarefa física diária, recebe uma proposta indecente. Banho de parabéns? Propõe o tenente, que insiste, para ir até a policial. Posso ir aí te incomodar? Dizer, claro que não, responde a PM. Uma outra troca de mensagens entre eles que tivemos acesso é do dia 1º de abril. O tenente puxa assunto com a policial feminina e a questiona. Vai continuar fugindo agora? Ao não ter resposta, o tenente segue. Tô sozinho aqui. Vai ignorar então, né? Ao ver que a resposta foi rejeitada, ele então pergunta, sou tão ruim assim? Ao ponto que é respondido de forma categórica pela policial feminina. Pior que isso, você é casado, diz ela. A denúncia contra esse tenente foi formalizada na corregedoria no mês passado, quando a policial soube que seria transferida de cidade como retaliação do comandante, de quem ela rejeitou os assédios. Até que eu fiquei sabendo que estavam me transferindo. E eu tenho criança pequena, eu cuido da minha avó. Eu não tenho condições de mudar de cidade. Não estavam me colocando para trabalhar na rua. Queriam me transferir para outra cidade. Daí eu conversei com o comando, disse que não tinham o que fazer, que iam me transferir. E eu questionei, né? Como que eu, sendo vítima, eu vou ser punida? E a pessoa que é o autor continua numa boa, comandando como se nada aconteceu. E ele é casado com uma policial feminina que trabalha aqui próximo.
Então, apenas por esse motivo, eu tive que denunciar, porque o meu psicológico não estava mais aguentando essa situação. A outra denúncia que o jornalismo da RIC Record teve acesso é contra um soldado da Polícia Militar lotado em um destacamento em uma cidade próxima de Maringá. A policial feminina e ele trabalhavam juntos no serviço de rádio patrulha. Trechos dessa denúncia já apresentada à Corregedoria da PM do Paraná são impactantes, com relatos, por exemplo, de brincadeiras desproporcionais com consequências físicas, além do assédio moral, sexual e até ameaça de estupro. O episódio com consequências físicas teria sido em uma ocasião onde o soldado usou um spray de pimenta que sufocou a policial. Ele acabou alegando que aquilo se tratava de uma brincadeira. Já os trechos dos assédios morais e principalmente os sexuais com a ameaça de estupro são compostos por palavras ofensivas e de tão baixo calão que, por conta disso, decidimos não usá-los nessa reportagem. A policial também relatou que, após fazer a denúncia na corregedoria, soube que ela não foi a primeira policial feminina a não querer trabalhar com o mesmo soldado. Tá aí o Jota trazendo outros 2 casos. Pode tirar as imagens lá, pode tirar as imagens. Isso, não precisa colocar as imagens não, que o pessoal já viu na reportagem. Eu ontem falei sobre aquela denúncia anônima que explodiu nos grupos de WhatsApp aí, e o comandante da 3ª Companhia Regional aqui, o Coronel Mildenberg, mandou já abrir uma investigação para saber se tem fundamento ou não, entendeu? E depois que a gente falou do caso, surgiu esses 2 casos que a gente relatou aí na reportagem do João. Agora há pouco, mais ou menos 10h30 da manhã, esteve aqui na RIC TV Record 2 comandantes da Polícia Militar. O Coronel Mildenberg, que é o comandante-geral da polícia de toda a nossa região, e também o Coronel Nogueira, que é o comandante do 4º Batalhão. Eles vieram aqui porque ontem eu falei que eles teriam todo o direito de usar o espaço para falar. Eles não querem gravar entrevista, mas eles falaram de todos os casos para mim. Inclusive tem mais um aí, entendeu? Que eu descobri agora de mais um, de um caso que aconteceu numa escola que está sendo apurado. Então vamos lá. Primeiro caso da SFAEP, aonde um oficial da Polícia Militar escreveu aquelas gracinhas dando em cima da polícia. Vocês viram aí os prints, né? Ok. A policial teve coragem e denunciou. A corregedoria já está apurando o caso, inclusive está quase na parte final já da investigação. Aí eu perguntei para o comandante, com o Coronel Mildenberg, falei, o que vai acontecer com esse oficial da Polícia Militar que fez isso contra essa policial feminina? Ele falou, Salsicha, o oficial está de licença. Ele não está trabalhando, está de licença. Uma licença que pega lá alguns meses. E ele deve se apresentar, eu acho que em setembro, ok? No final de setembro. E eu falei, o que vai acontecer com ele? A hora que ele se apresentar, ele não vai voltar para a SFAEP, ele vai ser transferido da SFAEP. Essa é a decisão da Polícia Militar. Aí depois, ele sendo transferido, ele vai continuar respondendo lá, e aí lá na frente, se der BO, se ele for expulso, aí já é a outra situação, mas ele não vai ficar na SFAEP, entendeu? É desse caso que vocês ouviram aí a denúncia dessa policial. Aí eu questionei sobre a transferência dela, entendeu? E ele falou assim que isso aí é o departamento da polícia, como teve ali os casos, até para não ficar a pessoa relacionada naquele mesmo ambiente que aconteceu os assédios, eles falaram de transferência. Mas a informação do coronel é que essa transferência é para uma cidade bem pertinho aqui de Maringá, para ela não ter tantos problemas, por exemplo. Vai transferir lá para Loanda, não vai transferir lá para Colorado, não vai transferir lá para outro lugar, não. É uma cidade aqui perto, até para a cabeça dela. Ela queria ficar, ela não queria ser transferida, né? Até para a cabeça dela esquecer o que ela sofreu ali dentro da SFAEP. Esse é um caso. O outro caso
que é de uma cidade da região, onde também um policial que andava com uma mulher dentro da viatura, que também fez gracinha, que também falou um monte de besteira, a denúncia também está na corregedoria da polícia. E neste caso, o policial foi transferido de lá, entendeu? Ele não está mais na cidade. Ele foi transferido para uma outra cidade, até longe, e ele está numa outra cidade da região aqui da 3ª Companhia. Ela continua na cidade e pode ser que ela seja transferida para algum outro local ou não. Aí quem decide é o comando, entendeu? E nesse caso também a corregedoria está fazendo a investigação e também, pelo que o coronel nos falou, está na parte final também das investigações para saber se vai ser denunciado ou não. Porque assim, a denúncia chega, tem que apurar. É verdade, não é verdade? Aconteceu, não aconteceu? Que é a fala de um contra a fala do outro. Aí tem que ouvir testemunha, ouvir outros polícias, acompanhou, ouviu alguma coisa e tal. E aí depois, no final, tem o parecer para saber se teve, não teve e se vai para frente ou não vai para frente. Pode ser que em alguns casos até aconteça aí a expulsão da pessoa ali da Polícia Militar. Então, relatei da matéria do Jota esses 2 casos. Tem um outro caso que teria acontecido também numa escola da Polícia Militar, entendeu? Envolvendo também um PM, que está sendo apurado e investigado também pela corregedoria, entendeu? Esse é um outro caso que eu tomei conhecimento hoje. Então não é só os 2 e essa outra que eu vou falar na sequência, não. Tem mais esse, mas também está na corregedoria. A denúncia chegou, uma pessoa que trabalha na escola fez a denúncia, já fez a denúncia e já começou a ser investigado no dia seguinte. E está sendo apurado também. Nesse outro caso não é nem... não é assédio moral, é um outro detalhe, tá? Mas também está sendo apurado. Sobre o caso que eu falei ontem, da denúncia anônima que explodiu nos grupos de WhatsApp, tem muita gente que divulgou e eu tive cautela ontem no falar, que envolve oficial do 4º Batalhão, entendeu? Pessoas conceituadas aqui em Maringá, pessoas conhecidas dentro e fora da corporação, só que nesse caso não teve nenhuma denúncia. E aí, o que relata a pessoa que escreveu, ela relata que houve um treinamento, que teria sido um treinamento só com mulheres, que teria acontecido assédio moral e teria acontecido assédio sexual nesse treinamento, entendeu? Teria também ali algumas outras ações que estaria acontecendo ali, envolvendo pessoas oficiais da Polícia Militar, e tudo foi colocado isso. Mas não tem nada formal, nenhuma mulher foi até a corregedoria, ou até o Ministério Público, ou até algum local para fazer essa denúncia, entendeu? Mas o comandante Mildenberg, ele repassou essa denúncia ao Comando-Geral da Polícia Militar em Curitiba, que mandou instaurar um inquérito na corregedoria para saber, é verdade, não é verdade, aconteceu, não aconteceu, entendeu? E os comandantes que estiveram aqui na RIC TV agora há pouco, eles me passaram a informação e eu vou repassar para vocês agora, que eles falaram que pode divulgar. Está vindo para Maringá uma major da Polícia Militar, da Corregedoria de Cascavel. Uma major, feminina, uma mulher, uma major de Cascavel, da Corregedoria, está vindo para Maringá, provavelmente chegou hoje à tarde ou amanhã, e ela que vai conversar com as mulheres do 4º Batalhão para saber se teve algum assédio, ou moral ou sexual, contra qualquer uma delas, entendeu? O treinamento, pelo que eu fiquei sabendo, teria acontecido para mulheres, seriam de 20 a 25 mulheres do 4º Batalhão, tinha um oficial, tinha um outro treinador que participa do treinamento sempre, e eu acho que tinha 4 aspirantes que também teriam participado lá dessa atividade lá no 4º Batalhão, entendeu? Então, como não tem nenhuma denúncia, como eu falei ontem, não tem a denúncia, só tem
como eu posso falar, a fofoca, entendeu? A fofoca tá aí, que é a denúncia anônima que espalhou pela internet, nos grupos de WhatsApp e principalmente pros polícia. Todos polícia viu, leu tudo a denúncia. Só que quem escreveu também, eu tenho que falar pra vocês, é pessoa que conhece. Não é qualquer um que mora num bairro de Maringá que fala, vou escrever uma denúncia aqui contra um oficial da polícia. Não. Quem escreveu conhece os denunciados, conhece o ambiente, conhece as pessoas, colocou um pouquinho de ódio lá em cima na hora de escrever. Essa é a verdade, não tem como falar, entendeu? E agora vamos saber se teve alguma coisa ou não. Então qual é o procedimento a partir, eu acredito, de amanhã? Amanhã já é sexta, eu não sei se é amanhã ou na próxima semana. A major vindo para Maringá, ela vai chamar, porque mulher conversando com mulher é mais fácil. Se for um homem lá, o que aconteceu aí? Não. Mulher sabe conversar entre elas. A major vem para conversar com todas as policiais que participaram do treinamento e quem não participou também, se quiser falar com a major, ela vai estar pronta. E aí ela vai depois fazer um relatório. Se tiver uma policial que fala assim, eu me senti assediada, eu me senti que eu fui assediada ou moralmente ou sexualmente, aí sim, aí é instaurado o procedimento para investigar isso. Se no caso lá final, as mulheres policiais chegarem e falarem, não, eu participei, não teve nada, eu não me senti lesado, nada, ok. Se todas falarem que não teve nada, isso aí vai ficar na fofoca. Só que é uma fofoca que destrói a vida de uma pessoa também, né? Porque a pessoa escreve um monte de coisa e destrói a vida da pessoa, porque o ambiente é o ambiente militar. O oficial tá lá dentro do quartel e o soldado, hoje ele foi trabalhar. O soldado chega lá e tem que bater continência pra ele, entendeu? E aí, a policial vai ter que passar e bater continência pro comandante, entendeu? Então é essa a situação. Eu deixei bem claro ontem sobre transferência e o comandante da Polícia Militar falou, Salsi, você pode ficar despreocupado que ninguém vai ser transferido para lugar distante, não. E se for ter alguma transferência, nós vamos conversar com a pessoa que pode ser transferida para saber se ela pode ir ou não pode ir. Ou, um exemplo, aí transferir de Maringá para Sarandi, ou de Sarandi para Maringá, ou de Maringá para Floresta, ou para Paissandu, entendeu? Vai mandar para longe, não. Ele assumiu esse compromisso comigo. Então, até falando aí, se alguém for transferido, vocês falam comigo aqui, tá? Que ele assumiu o compromisso de não fazer transferência de pessoas para longe. Pode ser que aconteça algumas transferências por causa do ambiente, entendeu? Por exemplo, uma mulher que teria sido assediada por um oficial e ela ficar no mesmo ambiente, e se o cara estiver lá, ela vai ter que saber que parar e bater continência por oficial que ela denunciou, entendeu? Então o relato é esse, só para vocês entenderem. Nós vamos continuar acompanhando todos os casos e surgindo informações, nós estamos aqui à disposição. E se alguma outra mulher policial feminina ou do 4º Batalhão ou de outro local se sentiu violada ou moralmente ou sexualmente, vocês não fiquem calada, não. Vocês não têm que ficar calado. Vocês têm que denunciar, entendeu? Vá à corregedoria, vá ao Ministério Público, vai no GAECO, isso. Vai na Justiça e não fique calada, não. Porque que acontece casos, acontece. Não tem como falar que não acontece. Entendeu? Só que vocês não podem ficar calada, não. E se vocês quiserem, que eu tô junto com vocês aqui, eu tô aqui para ajudar vocês, para defender e para que, com certeza, a sua denúncia chegue e se a pessoa fez coisa errada, que pague por isso, não é? E tem que pagar. E dá um alô pra turma aí que é um nível superior aí. Vamos respeitar a mulher lá dentro do quartel, viu? Isso. Porque a maioria das mulheres também, só para o povo entender, são casadas com policiais militares, entendeu? Só que tem uns que não tem trava na língua, não tem trava no dedinho para mandar o zap, né? Então vamos respeitar sim a mulherada e parabéns para as mulheres que estão tendo coragem
de denunciar. É isso mesmo, não fique quieta não, denuncie. E isso vai, lá na frente, vai provar que você está com a razão. Tenha certeza disso.